Nesse vídeo pretendo discutir algo que é bastante complexo, né, e que às vezes é tomado como simples, que é a discussão psicopatológica em torno das pessoas abusivas, em torno das personalidades abusivas, né, em torno daquelas pessoas que praticam, que são eventualmente abusivas ou frequentemente abusivas. Né? Por que é um tema delicado e complexo? Porque há inúmeros equívocos. Né? Há uma compreensão muito reduzida do que são as patologias que envolvem comportamentos abusivos. Antes de tudo, eu já fiz um outro vídeo falando sobre o que são psicopatologias. Psicopatologias são descrições de comportamentos. Digamos, uma psicopatologia é formada por um conjunto de comportamentos que é classificável de uma determinada forma, como depressão, ansiedade, ou seja lá o que for, e que esse conjunto de comportamentos tem métodos para tratar, métodos terapêuticos para atuar sobre eles, né? Mas, sobretudo, se atua sobre os comportamentos, as emoções, as crenças, e não na doença, digamos assim, né? Na patologia. Mas significa que, então, uma psicopatologia é uma classificação que envolve um conjunto de comportamentos. Entre os equívocos, ao se pensar comportamentos abusivos, está numa redução da compreensão desses comportamentos, como, sobretudo, como se comportamentos abusivos fossem coisas de narcisistas, antes de tudo. Há uma multiplicação de canais que falam sobre isso, de borderlines, né? Ou psicopatas antissociais, como se fosse uma coisa exclusiva desses transtornos, o que é um equívoco. E mostra que as pessoas estão generalizando coisas que não fazem o mínimo sentido. E tem um problema muito grave nisso. Né? Não significa que narcisistas, borderlines ou psicopatas não possam ser abusivos, porque muitas vezes são. Né? E faz parte, algumas formas de abuso emocional fazem parte até do modelo de classificação dessas psicopatologias. Mas achar que todo mundo se encaixa nessas patologias é um problema, porque dificulta, a vida de quem é abusivo e quer se tratar. Muitas pessoas que me procuram aqui são também pessoas que têm comportamentos abusivos e querem deixar de ter. Essas pessoas às vezes podem ver, mas eu não sou narcisista, eu não me encaixo, ou eu não sou borderline, eu não me encaixo no que descreve o transtorno. E podem achar ou que não tem nada, ou achar que é muito pior do que realmente são em termos de uma quantidade de comportamentos exibidos. Essas pessoas vão ficar muito confusas e vão ter dificuldades para endossar um tratamento, ou vão fugir do diagnóstico, se vier a ter ou elas vão ter dificuldades, porque elas vão ver que não se enquadram nem no narcisismo, nem no borderline, não são psicopatas, não são antissociais, então por que elas são assim? Outro conjunto de pessoas é as pessoas que, por exemplo, vivem um relacionamento com uma pessoa, ou que foram criadas por pais, por mães, parentes, que não podem ser enquadrados, por exemplo, em narcisismo. Essas pessoas vão ficar confusas. Como assim minha mãe foi abusiva, mas está todo mundo aqui na internet dizendo que ela é narcisista? Só que ela não age como narcisista. Então por que ela é abusiva? O porquê não tem a ver com a patologia. A patologia não causa nada, a patologia é resultado. O porquê tem a ver com as experiências de vida da sua mãe, das pessoas que você se relaciona, seja uma namorada, um amigo que é abusivo. Tanto faz, tem a ver com a experiência de vida. A experiência de vida que causa o comportamento abusivo. A patologia é um resultado desse comportamento abusivo, mas a soma de outras coisas. Né? Mas essa pessoa que vê, por exemplo, a mãe e diz, mas minha mãe não é narcisista, ela não é autocentrada, ela não é egoísta, ela não é narcisista, mas ela é violenta. Como que eu explico isso? Então essas pessoas vão ter dificuldades de compreensão ou terão uma compreensão equivocada. Né? Então, o que eu quero chamar a atenção é que o abuso emocional é algo muito mais amplo. Não envolve só transtornos de personalidade, embora haja uma forte tendência que pessoas que possuem o conjunto de características para serem qualificadas como um transtorno de personalidade tem uma forte tendência.
de ter comportamentos abusivos, mas nem toda pessoa com transtorno de personalidade é abusiva, assim como nem toda pessoa abusiva tem um transtorno de personalidade, pode ser classificado como um transtorno de personalidade, né? Por exemplo, vamos agora falar de outras patologias que podem se relacionar com comportamentos abusivos, né? Coisas bem simples e comuns e bem recorrentes: ansiedade e depressão. Por exemplo, uma característica comum em pessoas ansiosas é ter atitudes impensadas, porque se você é ansioso, você fica remoendo muitas coisas, você fica impulsivo, você não dorme muito bem. Quem não dorme muito bem toma decisões impulsivas ou toma más decisões que depois repensa e descobre que são decisões equivocadas. Ansiedade tem relação com a impulsividade e você pode ser abusivo no momento devido à alta impulsividade. Então, pessoas que sofrem de transtornos ansiosos, seja ansiedade generalizada, pânico, podem eventualmente ser abusivas. Significa que são sempre? Não, nem mesmo uma pessoa com transtorno de personalidade é sempre, embora seja com mais recorrência, mas uma pessoa ansiosa pode eventualmente ser, né? Uma pessoa, por exemplo, com depressão pode ser bastante abusiva, né? Por quê? Porque ela pode ser emocionalmente abusiva por conta de seus comportamentos. Muitas vezes pessoas depressivas culpam os outros pelo seu mal-estar. Elas se vitimizam de certa forma, né? Não sou eu que produzo minha depressão, é o ambiente. Então você, muitas vezes, uma pessoa depressiva pode atribuir aos outros seu sofrimento. E isso acaba sendo uma forma de abuso emocional. Você, por exemplo, pode fazer uma coisa muito errada e diz que é culpa dos outros. Aquilo que nós chamamos de projeção, né? Então, isso pode ocorrer. Com depressivos também pode acontecer excesso de manipulação, né? Que pode acontecer, inclusive, de piorar devido a um diagnóstico. Por exemplo, a pessoa faz algo errado, aí ela justifica e tenta te induzir a aceitar esse algo errado, dizendo: mas é porque eu sou depressiva, eu não sei agir de outro modo. Isso funciona para ansiosos também. Essas pessoas eventualmente ser diagnosticadas e usar o próprio diagnóstico como manipulação, que é uma forma de abuso a depender do grau dessa manipulação, da frequência dessa manipulação, né? Mas é um comportamento manipulatório, né? Ansiosos e depressivos podem eventualmente ter esse comportamento, né? Outros tipos de transtornos que podem levar a comportamentos abusivos: obsessão e compulsão. Pessoas obsessivas ou compulsivas podem ter comportamentos, inclusive violentos, podem mentir em excesso e manipular em excesso, com o objetivo de manter sua obsessão ou compulsão. Por exemplo, muitos de vocês já devem ter visto programas na TV sobre acumuladores. É extremamente perturbador quando você observa esses programas sobre acumuladores, porque parece que eles não entendem o que há de errado com eles. E outras vezes eles parecem mentir descaradamente, né? Tentar enganar seus familiares, né? Coisa similar acontece com obesidade mórbida. Também tem programas na TV sobre isso, né? Que mostram uma tentativa de manter a compulsão alimentar, tal como o acumulador mantém a acumulação. Então, nessa tentativa, eles podem se tornar violentos ou podem se tornar agressivos, podem ofender, né? Pessoas com toque também, né? Para manter o toque. Então, comportamentos obsessivos e compulsivos, muitas vezes, para se manter, podem levar a comportamentos de agressividade, né? A demonstração de agressividade, porque a remoção desses comportamentos pode gerar alta instabilidade emocional nessas pessoas, e elas podem ser, sim, agressivas, ofensivas, né? E isso vale também para vícios. Quando você tenta retirar o vício de alguém, no caso, vícios também têm esse caráter de obsessão e compulsão, você pode ser maltratado, pode ser ofendido, né? Essas pessoas frequentemente se tornarão, vão projetar, vão se tornar violentas, vão se tornar mais manipulatórias quando se tenta remover a obsessão dessas pessoas, a compulsão dessas pessoas. Então essas pessoas podem eventualmente ser, sim, abusivas, né? Casos um pouco mais raros, de doenças um pouco mais raras,
mas que são mais complexas e muito difíceis de tratamento, são também transtornos que levam a comportamentos abusivos de maneira óbvia. Por exemplo, esquizofrenia. Muitos esquizofrênicos podem ser violentos porque eles têm distorções cognitivas severas que podem incluir delírios e alucinações. A pessoa pode achar que você está perseguindo, né? Por exemplo, a esquizofrenia, a psicose paranoica, a esquizofrenia com caráter paranoide, pode ter ilusões de que você está perseguindo ela, pode ouvir coisas. Essa pessoa pode reagir agressivamente, fisicamente agressiva, ou pode ser emocionalmente abusiva, porque ela tem uma compreensão diferenciada da realidade. Ela não vê a mesma coisa que você. Então, na esquizofrenia, isso é bem óbvio e é de altíssima dificuldade de tratamento. Felizmente, é um transtorno mais raro, né? Ainda voltando aos transtornos mais comuns, né? Pessoas que sofrem de traumas, sim, seja trauma simples ou trauma complexo, pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, essas pessoas podem, quando ativadas pelo trauma, quando elas vivenciam um flashback emocional do trauma, relembram o trauma, né, experienciar situações em que elas podem se tornar bastante abusivas. Por exemplo, nessas situações elas podem ter redução de empatia, porque elas só vão ficar pensando nelas próprias e não vão pensar no sofrimento que causa nos outros. Autocentramento, ou seja, elas entram em modo de sobrevivência e podem, por exemplo, só pensar em si mesmos, nas coisas que eu tenho que fazer isso parar, esse sofrimento parar, então elas vão pensar em si, não vão pensar se estão causando sofrimento ao outro, né? Elas geralmente, pessoas que têm traumas mais severos, sofrem também de depressão ou ansiedade, ou os dois juntos. Então elas vão ter os mesmos tipos de comportamentos que pessoas ansiosas ou depressivas. Então elas podem eventualmente se vitimizar, podem ter comportamentos impulsivos, né? E eu diria que o estresse pós-traumático causa um número, fora os flashbacks emocionais que funcionam como gatilhos que induzem a desregulação emocional, né? Elas podem ter mesmo comportamento de impulsividade, de instabilidade emocional. Normalmente os gatilhos levam a bastante instabilidade emocional, e os gatilhos têm a ver com o contexto traumático. Se alguém foi traumatizado, por exemplo, num relacionamento abusivo anterior, ou se alguém cresceu numa família abusiva, essa pessoa pode ter gatilhos referentes a certas formas de desvalorização que fazem elas terem interpretações equivocadas da realidade, do mundo, das relações sociais e se tornarem instáveis. Essas pessoas podem ser abusivas. Não são tão abusivas quanto pessoas, por exemplo, que têm transtornos de personalidade, que elas têm mais dificuldade. Transtornos de personalidade funcionam quase como traumas mais generalizados. Pessoas que sofrem de estresse pós-traumático têm um pouco menos generalizado esse comportamento. Algo que eu não gosto dessa classificação, eu não gosto dessa categoria, eu acho que ela poderia ser revista, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Também, ela tem características muito parecidas com o estresse pós-traumático. Há pessoas que sugerem que podem ser transtornos similares, relativos a algum tipo de diferença de ambientes instáveis ou conflituosos, né? Isso ainda está em debate, mas elas podem também emitir comportamentos análogos aos comportamentos abusivos de uma pessoa traumatizada, né? E digamos que a desatenção e a ansiedade podem levar a uma redução de empatia ou a comportamentos impulsivos, né? Também podem estar presentes nesse transtorno. Algo que eu já comentei em outro vídeo brevemente, eu comentei algumas pessoas, chamou a atenção de algumas pessoas, é que codependentes podem ser abusivos. Sim, podem ser abusivos para manter a relação. Se você, por exemplo, for um amigo que tenta abrir os olhos de uma pessoa codependente, essa pessoa pode ser manipulatória, dizer que na verdade você que é uma pessoa ruim e não o parceiro. Ela pode mentir, manipular amigos para manter a relação abusiva, ou se ela está numa relação boa, não abusiva, ela vai ter bastante medo de perder aquela relação e ela pode sim manipular seu parceiro, né? Ou mentir para o seu parceiro, ou ela própria ficar extremamente insegura e por isso ser eventualmente verbalmente abusiva,
né? Então, codependentes podem em alguns momentos. Uma relação de um codependente com uma pessoa abusiva vai fazer que o codependente também tenha comportamentos abusivos. Dentre os transtornos mais severos, eu falei da esquizofrenia, tem um outro que é importante lembrar, que é a bipolaridade. A bipolaridade se caracteriza por alternâncias entre períodos depressivos e períodos de mania. Sobretudo em períodos de mania, comportamentos abusivos são extremamente exacerbados, porque essas pessoas se tornam extremamente imprevisíveis, impulsivas, né? Apresentam falta de remorso quando fazem algo errado, né? A mania é um comportamento extremo, a pessoa não tem muito remorso, ela pode fazer muitas coisas impulsivamente e autocentrado. É como se a pessoa de repente virasse outra pessoa, né? Ela pode ser de repente uma pessoa triste, isolada, e de repente ela começa a sair, beber demais, ter várias relações, magoar os amigos e não ter capacidade de entender que magoou os amigos, ou não ligar. Exatamente o contrário, por isso a bipolaridade. Comportamentos de mania, sim, podem levar a... podem incluir comportamentos abusivos. Um último comportamento, além dos transtornos de personalidade, que também pode, pode evidenciar uma patologia, é a de dependência química. A dependência química é uma patologia porque ela leva tanto a degradação corporal, em alguns casos, por exemplo, o álcool, né? Ou outras drogas estimulantes que podem levar a um infarto, por exemplo, né? Mas elas envolvem degradação psicológica também, né? Quem conviveu ou já acompanhou casos de pessoas com dependência química, elas têm vários comportamentos problemáticos, impulsivos, nocivos aos seus familiares e amigos, né? Elas podem, quando usam das drogas nas quais são viciadas, seja o álcool, seja outros estimulantes, ou drogas estimulantes, né? Se tornar autocentrados, ficarem focados na busca do prazer ou fugir de obrigações, né? E podem ser verbalmente abusivos e fisicamente abusivos, né? A dependência química muitas vezes é uma tentativa de solução de outros problemas. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa pode ser depressiva e beber para esquecer os seus problemas, como diz a música, né? Isso é bastante comum, né? Usar da dependência química como uma espécie de medicamento equivocado, um tratamento errado para tratar outros problemas. Uma pessoa muito ansiosa pode beber demais para diminuir a ansiedade. Pode usar outras drogas que exacerbam a ansiedade, mas fazem ela esquecer seus problemas por alguns momentos. O álcool pode ser uma droga que aumenta, tem um caráter de depressão, né, de diminuir a impulsividade, então pode ser um modo de regular a impulsividade, ou de simplesmente não pensar. Então é uma solução equivocada para outros problemas. Então indica o vício em drogas, a dependência química indica que existem outros problemas também, mas ela por si própria, uma pessoa que está sempre se dopando pode ter comportamentos abusivos, né? Em alguns transtornos desses, algumas psicopatologias dessas, há maior incidência de abuso físico. Por exemplo, na dependência química, muitas pessoas falam de pais que bebem e agridem seus filhos, né? Na esquizofrenia, por causa das alucinações, na bipolaridade, por causa da mania. Esses podem mostrar algum comportamento de abuso físico mais recorrente, né? Não que os outros não possam, esses são mais recorrentes. Nos transtornos de personalidade também, alguns têm essa possibilidade, como narcisismo, borderline, antissocial, ser mais fisicamente abusivo, só que não é tão frequente quanto os outros, né? O abuso emocional é uma constante no caso dos transtornos de personalidade. E agora ainda os transtornos de personalidade, para encerrar o vídeo. Obviamente são transtornos que podem ser caracterizados por comportamentos abusivos. Talvez os que sejam os mais recorrentemente abusivos, que apresentem maior frequência desses comportamentos. Sobretudo, abuso emocional psicológico, né? Abuso verbal, ofensas, né? Manipulação, gaslighting,
né? Tudo isso está bastante presente em transtornos de personalidade, porque eles são caracterizados por comportamentos rígidos, difíceis de mudar, crenças extremamente rígidas e disfuncionais, emoções descontextualizadas. Às vezes está numa situação que não é para essa pessoa estar tão nervosa e ela está tão nervosa, então elas são bastante inflexíveis. Né? E isso que pode levar a comportamentos abusivos, porque junta a inflexibilidade com uma maior dificuldade de mudança, né? De adaptar comportamentos a novos contextos, com uma empatia oscilante. Às vezes eles são muito empáticos, às vezes não são nada empáticos, né? E sobretudo pelo caráter de terem frequência em distorções cognitivas. Grande parte do abuso emocional, psicológico, da violência verbal, agressividade, dizer coisas ruins, né, que essas pessoas mostram, tem a ver com distorções cognitivas, com como elas percebem de outra forma as coisas. E isso resulta em comportamentos automáticos, impulsivos. Então elas gritam com você, ofendem, né, ou fazem algo por impulso que magoa quem está ao redor, por entenderem mal as coisas e agirem impulsivamente de maneira automática, né? Então, obviamente, esse transtorno, eu voltarei a falar em outro vídeo, transtornos de personalidade, sim, tendem a ser mais recorrentemente abusivos, né? Apresentar mais recorrentemente comportamentos abusivos, mas não significa que os outros podem inclusive apresentar comportamentos violentos com maior frequência, como eu disse, a dependência química, alguns tipos de esquizofrenia, alguns tipos de bipolaridade, podem apresentar esses comportamentos até mais violentos, mais agressivos, né? Enquanto muitas vezes os transtornos de personalidade podem ser relacionados a esses comportamentos, mas são bastante frequentemente relacionados a abuso emocional ou psicológico, né? Então, voltarei a falar desse tema no futuro. O que eu tentei fazer nesse vídeo é mostrar que o quadro do abuso emocional é muito mais amplo e pode sim estar relacionada a outras psicopatologias e não necessariamente apenas a transtornos de personalidade. Outras psicopatologias também podem, por causa da impulsividade, por causa da depressão, por causa de vários outros fatores, levar a comportamentos abusivos, né? Já que esses comportamentos têm relação com a impulsividade, têm relação com o controle de impulso, né? Então eu tentei apresentar esse panorama um pouco mais amplo para tentar desfazer alguns equívocos, para que vocês possam pensar melhor quando pensarem nas patologias que envolvem pessoas próximas que são abusivas.